Leitura em áudio. Por Miguel R.C. Pela Fundação São Miguel Brasil. Moisés, Ramsés II e o Êxodo. História Mundi. O História Mundi é um blog voltado para a divulgação de temas e assuntos relacionados ao conhecimento histórico, atuando também como um facilitador da leitura e da pesquisa dentro das ciências humanas. Pesquisar domingo, 11 de janeiro de 2015. Moisés, Ramsés e o Êxodo. Não há a menor dúvida de que as narrativas da Bíblia despertam o interesse de milhões de pessoas. Primeiro, por ser parte de uma tradição que influenciou diretamente três religiões: a judaica, a cristã e a islâmica. Segundo, por fazer referência aos povos da antiguidade cujo legado chegou até nós e moldou a nossa cultura ocidental. Por outro lado, fica a dúvida para alguns de como interpretar tais eventos aos olhos da fé ou da razão. O estudo das religiões e dos mitos requer a perspectiva da compreensão de seus significados para as várias sociedades e civilizações. Para a estudiosa da história das religiões, Karen Armstrong, os mitos se sobressaem nos momentos de profunda angústia do homem em relação aos problemas concretos da sua existência, os quais muitas vezes não podem ser solucionados de forma puramente racional. O mito busca, por meio das situações passadas, servir de modelo para que as comunidades e sociedades possam transpor determinadas etapas, sendo relembrados por meio de cerimônias ou ritos de passagem, os quais cumprem a tarefa de preparar os indivíduos para situações reais, como por exemplo, a possibilidade de uma guerra, os períodos de fome e o enfrentamento da morte. Da mesma forma que a ciência e a tecnologia, os mitos não estão desconectados do mundo real. Pelo contrário, auxiliam o homem a viver de forma plena dentro do mesmo. Nesse sentido, os mitos não necessitam ser interpretados de forma literal ou vistos apenas pelo ponto de vista de serem verdadeiros ou não. Por sua vez, para o historiador, os textos bíblicos constituem também uma importante fonte para o conhecimento histórico e, como tal, devem ser interrogados, analisados e confrontados com outras informações. O que mais se tem tentado fazer por influência do cientificismo do século XIX é a busca de vestígios arqueológicos que pudessem amparar os fatos citados na Bíblia. Por outro lado, o estudo apurado dos textos bíblicos feito por eruditos, linguistas e especialistas em história das religiões pode também trazer informações substanciais, inclusive sobre a influência das demais correntes religiosas da antiguidade na formação da tradição monoteísta dos hebreus. Evidentemente, a fé em Deus é algo que cabe à individualidade de cada um, até mesmo do historiador. A análise dos fatos históricos, por sua vez, está inserida nos parâmetros metodológicos estabelecidos pela historiografia e do estudo das fontes. Por falar em fontes, aí está o grande problema com relação aos eventos bíblicos, pois, quanto mais retroagimos no tempo, mais nos defrontamos com a escassez das mesmas, sobretudo as escritas. Em muitas situações, dispomos apenas da própria Bíblia. É o caso dos tempos em que ocorreu a presença dos hebreus no Egito, do Êxodo e da figura de Moisés, na imagem acima, estátua representando o personagem bíblico. É esculpida por Miguel Ângelo e concluída em 1515. As narrativas bíblicas apontam que por volta do ano 1600 a.C., os hebreus deixaram a antiga Canaã, parte da atual Israel, como mostra o mapa acima, e foram viver em terras egípcias. Os hebreus. É complicado afirmar que nessa época os hebreus constituíssem uma coletividade homogênea e que já estivessem seguindo o Deus único, Javé ou Jeová.
Muito provavelmente tratava-se de um conjunto de tribos, talvez as 12 tribos citadas no Antigo Testamento, primeira parte da Bíblia. As terras de Canaã comportavam também outras populações de origem semita que não eram necessariamente parte das famílias hebraicas, mas que conviviam no mesmo território. Conhecidas de forma geral como cananeus. Possivelmente, algumas delas também tenham se deslocado para o reino dos faraós. As condições naturais do Egito com as cheias do rio Nilo proporcionavam uma agricultura desenvolvida para a época. A construção dos canais de irrigação aprimorou essa atividade e, com certeza, pode ter atraído outras populações para aquele reino, em busca de alimentos. De acordo com o Antigo Testamento, os hebreus teriam permanecido lá por quase 400 anos e com o tempo acabaram sendo escravizados. A situação teria atingido o seu pior momento nos reinados dos faraós Sete e de seu filho, Ramsés I, no século 13 a.C. Com relação a este último monarca, relacionado por muitos estudiosos com a época do Êxodo, existem fontes materiais e documentais, inclusive a sua própria múmia, na imagem acima, a múmia de Ramsés I, no Museu do Cairo. Nenhuma dessas fontes, porém, relaciona esse faraó com os hebreus. Aliás, a própria Bíblia não cita o nome desse faraó. Alguns historiadores, inclusive, consideram que o êxodo poderia ter ocorrido no reinado de algum outro rei egípcio, como Tutmés I, que reinou antes de Ramsés e promoveu a expansão do Egito em direção ao Oriente Médio. Como um evento da dimensão do êxodo que teria envolvido centenas de milhares de indivíduos, passou despercebido no próprio Egito, não sendo mencionado pelos escribas dos faraós. Exatamente isto é o que intriga os estudiosos e historiadores. O texto bíblico começou a adquirir forma escrita há aproximadamente 700 anos após o evento ter ocorrido. Na foto acima, o mais antigo fragmento de texto bíblico, escrito em folha de prata, referente ao livro dos Números, datado do século 7 a.C. Como observamos anteriormente, isso não significa desprezar por completo as narrativas bíblicas, mas talvez colocá-las em sua devida dimensão e de acordo com o contexto histórico daquele momento. As informações sobre a origem do povo hebreu também são imprecisas. Aliás, a referência mais antiga a respeito dos israelitas é uma inscrição encontrada no próprio Egito, datada do reinado do faraó Merneptah, que governou entre 1224 e 1214 a.C. e que foi sucessor de Ramsés I. Uma estela de pedra refere-se às campanhas militares desse rei egípcio em Canaã, atual Israel, onde viviam os israelitas, mencionados na segunda linha da inscrição. Contada de baixo para cima, na imagem acima, a estela de Merneptah. Tal referência colocava os hebreus dentro de um conjunto de tribos de pastores espalhadas pelas montanhas de Canaã. Mas, voltemos ao Êxodo. Os hebreus que viviam no Egito poderiam ter feito parte de um grupo ou estamento social inferior, conhecido pelo nome de Abir ou Apiro. Do primeiro termo talvez tenha surgido a palavra hebreu. Nessa condição, teriam sido obrigados a participar da construção do Templo de Sete, na imagem acima, a múmia de Sete pai de Ramsés I, parêntese que fecha, e na nova cidade de seu sucessor, Ramsés I, o qual reinou entre 1290 e 1224 a.C. Estes dois reis fizeram parte da XX dinastia de faraós que governaram o Antigo Egito. Nessa época, teria vivido Moisés. Quando de seu nascimento, o faraó teria decretado que todos os bebês hebreus recém-nascidos deveriam ser afogados no rio Nilo.
Contudo, Moisés teria sido recolhido das águas e salvo pela própria filha do faraó, crescendo na condição de príncipe da corte egípcia. O próprio nome Moisés, que significa tirado das águas, é egípcio, lembrando o nome dos reis locais, como o próprio Ramsés. Adulto, Moisés liderou a luta para que seu povo pudesse sair da escravidão e retornar à terra de origem. De fato, Sete e Ramsés I foram grandes construtores. Na imagem acima, detalhe dos colossos de Abu Simbel com 20 metros de altura, representando faraó Ramsés I, parêntese que fecha. Contudo, muitos egiptólogos, estudiosos do Antigo Egito, atribuem também a Ramsés o fato de ter usurpado as obras de reis anteriores, mandando raspar o nome dos mesmos. De qualquer forma, isso não tirou-lhe a fama de construtor de cidades e templos.